Amém? Abre tua palavra comigo em Jeremias 9, 21. Quem crê que a bênção ela é liberada e ela acontece só para aqueles que permanecem? 3, glória a Deus. 4 comigo, aleluia. Fiquem ligados aí, porque hoje o culto é para nós, tá? A máscara? Então vou perguntar de novo. Quem crê que a bênção é para aqueles que creem e permanecem na promessa? Aleluia, vamos ter que dividir o bolo, não vai ter jeito. Aleluia. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Quem já ouviu falar naquela expressão zoião? Zoião de Lula. É aquela pessoa que cresce os olhos em tudo aquilo que é dos outros. Feche seus olhos, vou orar de novo por esse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar esse momento da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E crendo, Senhor, que ela virá como uma espada para trazer transformação, para trazer mudança em nosso caráter, em comportamento, em atitude, em nos posicionarmos como os Teus filhos, em não vacilarmos mais os nossos joelhos e permanecermos na fé. Vem com o Teu fogo, vem com o Teu poder sobre nossas vidas nessa noite. Sela-nos, Senhor, sela nossa mente, blinda a nossa mente, que não haja nenhuma outra comunicação, a não ser o Teu Espírito Santo sobre nós, em nós. E eu principalmente me coloco, Senhor, como Teu instrumento. Me coloco debaixo da Tua capacitação, da Tua instrução, do Teu ensinamento, como Teu servo, Pai. Fala através da minha vida, continua falando comigo. Ministra tudo aquilo que Tu tens para derramar sobre nós hoje, através dessa palavra, porque nós estamos aqui, Senhor, não por acaso, mas porque nós cremos nas Tuas promessas. E que hoje, Senhor, nossos ouvidos, nossos olhos possam ampliar, Senhor, na conexão espiritual contigo, em nome de Jesus. Amém? Eu estava falando da expressão do zoião, né? O zoião de Lula. Quem não sabia, aprendeu hoje. O zoião de Lula é aquele que você tem alguma coisa, se você recebeu alguma coisa, você ganhou alguma coisa, alguém foi presenteado, alguém recebeu algo, aí você bate o olho numa pessoa toda feliz, no outro ali com um olhar meio estranho, meio diferente. Sabe aquela parada? Aí, nesse texto de Jeremias, onde está falando aí, porque a morte subiu pelas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas das crianças. Os nossos olhos, de forma natural, eles tendem, por causa do pecado adâmico, por causa da carnalidade, eles tendem a chamar a nossa atenção para 3 coisas que eu observei, que eu me arrisco a dizer que são práticas, por admiração e por muitas vezes a gente permitir que a janela da alma atinja o palácio do nosso coração. Estão comigo? Entre essas 3 coisas seria as pessoas olharem primeiramente para o próximo, para alguém, avaliando a riqueza, o poder e depois sabedoria. Acho que muitos devem pensar assim comigo. Infelizmente é muito comum você observar o comportamento das pessoas, avaliar as pessoas dessa forma, pela riqueza, pelo poder ou pela sabedoria. O texto de Jeremias aqui fala sobre janelas, que a gente traz que os olhos é uma das janelas que vão direto para a nossa alma. O palácio seria o nosso coração. Quando os nossos olhos eles permitem a nossa alma ser alimentada, ela vai direto para o coração. E o nosso palácio ele é
condenado à morte, porque entrou algo, ficou vulnerável. E a gente pensar em palácios, principalmente em janelas de palácios, você já pensa logo naquela estrutura, aquela muralha gigante, que você não consegue... Primeiro, a primeira coisa que me veio foi aqueles palácios da Tábua Redonda, né? Aqueles palácios, aquelas muralhas de pedra, que os caras têm que jogar a corda, os caras têm que subir para tentar pular para o outro lado, sabe aquela parada? E as janelas, naquelas torres, são poucas janelas, difícil de chegar. E quando você está preservado, quando você não é motivado, quando você não vive o seu dia a dia, quando você não é uma pessoa almática, dificilmente nós seremos atacados, dificilmente algo que os nossos olhos vão ver vai atingir o nosso coração de forma errada. Muito pelo contrário, quando os nossos olhos eles estão blindados, quando o nosso coração está blindado, aquilo que nós vemos nós vamos alegrar, ou aquilo que não é para se alegrar nós vamos nos proteger. Amém? Ladrão ele entra num palácio, ele vai pensar em roubar o quê? Bandeira, pano de prato, cadeira, os tesouros. O primeiro tesouro que a pessoa pensa é logo no ouro. Ouro, prata. Lá dentro do castelo você sabe que tem autoridade. E se a gente der bobeira, o inimigo vem e rouba tudo, e até a glória, rouba a presença de Deus que está em nós, por causa de um olhar diferenciado. Porque eu me entreguei aos desejos do coração, fui controlado por alma e não pelo Espírito Santo. Ontem a gente falou de um dos vacilos de Adão e Eva ali, por olharem para a árvore do fruto. Foram seduzidos também pelo olhar. Diferente do cego Bartimeu, que lá em Marcos 10, quando ele soube que Jesus estava na área, ele correu atrás para pedir a cura. E a primeira coisa que ele enxergou foi Jesus. Olha o quanto é profundo a gente preservar a nossa alma. Todos os dias nós precisamos procurar enxergar, em primeiro lugar, Jesus em todas as situações. Nossos olhos têm que estar conectados, têm que estar sendo alimentados pela voz do Espírito Santo. Pastor, mas passa tanta coisa no nosso dia a dia, a gente vê tanta coisa pela internet, na rua, pessoas, o meu trabalho, você não sabe como que o povo é movido por corrupção, é difícil, mas se proteger, se blindar, buscar a cobertura, ter a conexão com o Espírito Santo, o Senhor vai fazer que o lugar que você está, Ele vai permitir que aonde você está, a glória dEle permaneça, a presença dEle permaneça, e nós não sejamos contaminados pela janela da alma, e não venhamos morrer, e nada vai entrar no nosso coração. Lucas 11:34, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se os nossos olhos forem bons, o nosso coração é bom, todo o meu corpo é bom. Tudo que eu farei com o meu corpo vai produzir bondade. Mas se forem maus, o teu corpo fica em trevas, morte. Se eu alimentar a alma, no olhar, no ouvir, no falar, é um caminho de morte, porque os nossos olhos, quando eles estão cheios da presença de Deus, cheios da bondade, vai iluminar caminhos, os seus caminhos, os caminhos daqueles que estão próximos, e as trevas terão que se afastar. Se já olhou algo que te fez mal, ou que te fez pensar mal, trouxe pré-julgamento, trouxe julgamento, ou te levou a pecar, se acerte com Deus, peça perdão, limpa a tua alma, purifica a tua alma, santifica, se necessário confesse para alguém, mas saiba para quem você vai confessar também. Mas não fique preso, não fique alimentando a tua alma, porque o Senhor nos traz liberdade.
Ele nos traz o domínio sobre a alma através do Espírito Santo. O Senhor, Ele não quer ver pessoas almáticas, mas Ele quer andar com as pessoas espirituais, sendo direcionadas pelo fogo, pela presença, pela palavra dEle. Ou seja, clamar pela remissão, clamar pela presença do Espírito Santo, clamar pela santificação, é o caminho. Abre comigo em Gênesis 13, de 1 a 13. Gênesis 13, de 1 a 13. Aí a gente vai achar um zoião aí. Foi daí que veio o zoião. Amém? Acharam? Rapaz, duas pessoas na igreja de novo. Gênesis 13, 1. Acharam? Amém. Saiu, pois, Abrão, ainda não era Abraão, do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha. E Ló com ele. Ló era um sobrinho. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados, tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado, do gado de Abraão, e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores com os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Olha o lugar que eles estavam olhando, ia se tornar Sodoma e Gomorra. Na verdade, já era o começo ali de toda a Babilônia. Como o jardim, era um lugar como o jardim do Senhor, ou seja, lá o Éden. Como a terra do Egito, era um lugar bonito, um lugar saudável, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e Ai, armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Chegou o tempo deles se separarem. Não havia mais condições deles andarem juntos, deles caminharem juntos, mesmo como parentes. Os problemas que estavam tendo entre seus funcionários, porque eles não estavam encontrando campo para alimentar os animais, eles tinham uma quantidade muito grande, eles estavam num momento que eles eram considerados ricos. Eles tinham muito ouro, tinham muita prata, tinham tendas. Eles reproduziam tudo isso com a venda de animais, com a pele de animais. Os próprios animais que se multiplicavam muito rápido, era fonte de renda deles, e também eles poderiam fazer as suas casas e ainda negociar. Então, eles estavam numa fase de fonte inesgotável. Estavam debaixo da bênção de Deus. Eles permaneceram. Abrão, ele permaneceu numa palavra que foi lançada lá atrás. Então ele estava debaixo da bênção. E Ló também. A amizade familiar ali, o relacionamento entre tio e sobrinho, estava se comprometendo porque os seus funcionários estavam brigando. Só que lá, em Gênesis 12, 1, Deus disse assim: ora,
disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrei. A ordenança de Deus era para deixar a parentela também. Como é que ia dar certo com o sobrinho junto ali? Os laços entre os dois foram se enfraquecendo. Ló foi sendo abençoado, estava junto com Abrão. Deus não deixou de abençoar, mas os laços deles foram se enfraquecendo, por isso que eles precisaram se separar. 3 fatores nessa separação foram importantes, que foi o sucesso de ambos. Eles prosperaram bastante, que a gente viu aí em Gênesis 13, a partir do 1. Os pastores, eles não conseguiam mais encontrar nem água e nem pasto bom para alimentar todos os animais. Então, afetou o relacionamento entre funcionários, segundo ponto. E o terceiro ponto é que a terra onde eles estavam, ainda habitavam outros povos que não adoravam o mesmo Deus. Era um lugar estranho, era um lugar delicado para ficar. Era um lugar, um povo idólatra, promíscuo. Então a separação deles ocorreu por uma questão prática de necessidade, mas por trás disso, tinha um princípio espiritual de Deus, que Deus tinha falado lá atrás para Abraão, ó, sem parentela, meu querido, sem família, sem pai, sem mãe, sem familiares, é você e tua esposa. Meu amigo, quando Deus ele dá uma direção, uma escapadinha que você dá, ele de um jeito ou de outro, ele vai fazer você tomar um tombinho aqui, um tombinho ali, vai puxar a orelha, vai te dar umas rasteiras até você acordar. Mais cedo ou mais tarde, o propósito dele precisa ser realizado. Mas é necessário permanecer, é necessário crer na palavra, e é necessário o quê? Obedecer. Agora, quem partiria, quem iria para um lugar, quem iria para outro lugar? Abraão deixou a decisão por conta de Ló. Abraão deixou a tua vida, a própria vida, toda a sua condição financeira nas mãos do sobrinho. Num princípio racional, acho que a maioria concorda, e naquela época isso também era algo importante, já começava em, Abrão sendo mais velho, ele tinha total de direito de escolher. E Abrão tinha sido enviado, e não Ló. Mas Abrão foi ali educado, fazendo todo um meio de campo para evitar confusão. Mas essa decisão trouxe consequências. A sensação que a gente teve da leitura aqui da palavra, parecia que eles estavam num lugar alto, olhando toda a campina, olhando todo o território, para visualizar, para poder ter essa escrita. Mas a decisão de Ló foi friamente calculada. O zoião de Lula do cara pulou assim, pá! Cara, campina, Rio Jordão, peixe, água, meu gado vai ter água, minha família vai ter água, olha só, gramado bonito, o Rio Jordão aqui, ele alimenta toda essa região, cara, não vou nem depender de ter que ficar orando para Deus, não vou precisar ficar levantando de madrugada, dobrando meu joelho, não vou precisar ficar levantando altares para chover, a própria terra vai produzir para mim, porque o lugar aqui é saudável. Mostrou onde estava seu coração, viu que Sodoma e Gomorra ali, ela era toda bem regada antes de ser destruída. A beleza verdejante ali atingiu a alma do cara, pá! Foi direto no coração, tum, derrubou, rasteira. E aí sobra para Abrão o quê? Para lá na frente, do outro lado. O visual deles era um solo
uma terra empoeirada, quase que desértica, distante, árido, onde não havia água e ia precisar ralar. Ia precisar ralar. E onde Ló ficou, era um lugar, conforme nós lemos ali no começo, parecido com o jardim do Senhor. Cara, que moleza. Quem não queria ficar num lugar desse? Sem precisar sacrificar a própria terra produzindo para você. Você só ia acordar, ver os funcionários trabalhando, o gado crescendo, se multiplicando, as ovelhas se multiplicando, enchendo o bolso, comendo bem, sem esforço. A dependência do natural, zona de conforto, sem experiência com o sobrenatural, mas engordando a alma. Assim foi a escolha de Ló, uma decisão astuta. Aos olhos, uma decisão de avanço, uma decisão de expansão, sem competição, mas totalmente egoísta. Tomou tudo que havia de melhor de Abrão, tudo que tinha de valor naquela terra, tomou para ele, já estava sendo abençoado porque estava ali na cobertura de Abrão, sem respeitar o mais velho, se separaram. Abrão foi para Canaã, e Ló avançando cada vez mais perto em moradia de Sodoma. Ló pegando suas tendas na campina, olhando ainda para Sodoma. Ele não se contentou em ficar na campina com as tendas. Ele começou a olhar para as casas de Sodoma. Deixava a galera, deixava os funcionários, todos os animais lá no campo, e ele quis um conforto. Zoião. Cuidadosamente ele considerou em sua escolha os fatores econômicos, a beleza do lugar, negligenciou completamente toda a dimensão espiritual, chutou o balde, quis nem saber. Estão comigo? Mas Deus, Ele tinha dado a promessa de abençoar Abrão. E só recebe a bênção, só permanece na bênção quem fica colado na fé ali, ó, grudado. Gênesis 12:3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Cara, imagina você ouvir isso de Deus. Eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Para a gente ouvir isso de Deus, o nosso coração ele tem que estar, tratadinho. Tem que ser um coração que se derrama no altar sem nada. A alma ela tem que estar debaixo do pé ali. E aí Deus continua: abençoarei os que te abençoarem. Está entendendo porque Ló estava bonito no bolso? Por que os gados deles eram bonitão? Estava cheio de tenda, cheio de funcionário? Porque ele estava debaixo dessa palavra. Vai vendo? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pronto, cara. Não precisa de mais nada. Você recebeu uma palavra dessa, cara, o que você fez? Se você espirrar, já nasce um pé de jaca. É sério. Você piscou, já sai moeda de ouro. Por
Porque é a mão de Deus, é a palavra de Deus. Deus, ele jogou todas as sementes em cima do cara. Eu vou dar bobeira e vou ir contra. Eu já estava na aba dele, como Ló ali, né? Já estava na aba, para, tá bonitão. Espera aí, Abrão, você é meu tio, cara. Tudo que eu tenho aqui é teu. Eu estou sendo beneficiado. Cara, aonde você vai? Eu vou para o outro lado, mas quando você for adorar, quando você for levantar um altar, me avisa que eu quero ir junto. Eu quero estar conectado contigo, cara. E eu quero, entregar minhas ofertas para Deus e para você. Cara, inteligência espiritual. Entender aqui a promessa. Permanecer. Vamos separar para não ter treta, para não ter problema. Mas cara, eu já entendi quem é esse Deus. Eu não vou abandonar não. Mas você vai decidir, Abraão. Para onde que eu vou? Fala aí, cara. É para eu voltar? Eu volto. Ló toma um ponhonhonhon daqueles grandes aqui, só nessa palavra. Tomou na cabeça geral. Quis dar uma de espertão. Só porque ficou bonito na foto. Querendo se achar. Cabeção sai da cobertura. Sai da cobertura do tio, que era um líder para ele. Sai da cobertura de Deus. Imagina eu. Se entra algo desse no meu coração, me achando aqui. E chego no apóstolo e falo, fui. Vou levar todo mundo comigo. Imagina, cara, que viagem. Não dá 3 meses. Quando nós estamos debaixo da cobertura do Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, é dele. Sabe quando você precisa apertar um parafuso? Você precisa de uma chave. Sem a chave, você dificilmente vai conseguir ali dar o arroxo com o dedo. Você vai precisar de uma ferramenta. Nós somos essa ferramenta. Deus vai colocar a gente nos melhores lugares, em vários lugares, a gente vai produzir, multiplicar, mas cara, tem que estar debaixo da bênção, tem que ter o coração ali, regando o altar. A palavra de Deus, ela foi liberada de forma profética para Abraão, é uma semente daquelas, não tem como Ló vacilar desse jeito. Só que Ló, ele esqueceu, cara, do que Deus falou. O zoião de Lula dele roubou a alma dele, roubou o coração dele, se achando que ele era abençoado, que ele era espertão, que ele era um bom administrador, que ele sabia já enxergar tudo. Ele não abençoou Abraão, ele tirou vantagem de Abraão, ignorou tudo que ele aprendeu com o tio, ignorou as consequências de viver num vale babilônico. Pior de tudo, ele ignorou em morar num lugar onde vivia povos e que tinham comportamentos que eram totalmente contrários ao que Deus ensinava, só para poder satisfazer um desejo próprio, sendo que ele já tinha tudo debaixo da cobertura de Deus. Apesar do solo ser fértil, da terra ser boa ali, para onde ele foi, para onde Ló foi, apesar de ser um ambiente abundante, as pessoas ali eram más. Tudo que é bonito, tudo que é bom, tudo que é prazeroso, tudo que é legal, tudo que chama a atenção dos olhos, do coração, da alma, se não tiver a bênção de Deus, em algum momento o inimigo vai derrubar. Não tem jeito. Se eu não permanecer na bênção do Senhor, com a fé ali linkado, eu vou desviar meu coração. O custo espiritual da decisão de Ló foi gigante, foi um prejuízo enorme. Ele perdeu tudo, perdeu até a esposa, porque Deus ele olhou para a Babilônia ali, falou, cara, eu vou ter que derrubar tudo isso daí, esse povo aí tem um coração duro, eles não vão se converter. Ele tirou Ló porque ele sabia que Ló ainda tinha chance, antes de destruir tudo.
Mas ele continuou, trocou suas tendas, foi morar lá junto com o povo. E aí vocês sabem que teve um momento lá que a galera quis invadir a casa dele, porque 3 anjos foram lá, os anjos foram lá falar com ele para tentar resgatar ele. E os caras não queriam só trocar ideia não, os caras queriam arrebentar ele. Em todos os sentidos que você imaginar, até sexual. Porque esse era um povo promíscuo, eles não queriam saber de nada. Ele estabeleceu um curso particular para a vida dele, e o resultado foi trágico, assustador. As aparências, elas podem trazer algo ao nosso coração, que pode até às vezes você achar tão legal, tão bonito, tão precioso, que pode dar até uma paz falsa. E por isso a gente não pode tomar muitas decisões rápidas, se você não tiver certeza que Deus está no negócio. A prosperidade material, ela jamais deve ser procurada e sustentada quando corre risco espiritual. Se o meu trabalho está me sugando, e eu não estou tendo equilíbrio no espírito, se eu não estou tempo de buscar a palavra de Deus, se eu estou trocando o meu trabalho pelas coisas do Senhor, eu tenho que avaliar. Vale do Jordão era um paraíso virtual, enganando todo mundo, enganou até quem servia a Deus. Para que eu vou querer morar em tal lugar? Para que eu vou trabalhar em tal lugar? Para que eu vou andar com determinadas pessoas, se eu sei que ali eu corro risco de me desviar? Para que Ló foi correr esse risco? Ali tinha um prazo de validade. Se Ló chegasse para Abraão e falar: cara, eu não sei o que fazer, você pode orar comigo? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos levantar um altar aqui, vamos oferecer alguns sacrifícios. Na época era assim, até Deus falar o que a gente tem que fazer. Olha que decisão inteligente. Mas o princípio de Ló pela ganância derrubou tudo que ele tinha havido conquistado, inclusive a sua esposa, que tinha o coração preso naquele lugar. E quando eles precisaram fugir, ela acabou sendo envolvida pelo olhar. Deus falou: fujam, mas não olhem para trás. Mais uma vez o olhar. Aí ela virou estátua de sal. Suas filhas, ao fugirem, suas filhas falaram: poxa, agora a mamãe morreu, e agora? Papai não tem um filho homem, quando ele morrer, como é que a gente vai ficar? Cara, quando o pai lá estava distraído lá, zoaram o velhinho, foram ter relação com o próprio pai, incesto. Olha só como uma coisa vai puxando a outra, quando a gente abandona a fé, quando a gente abandona o caminho do Senhor, quando a gente vai lá buscar as coisas com a nossa própria força. Mas Deus, ele tranquiliza Abraão. Mesmo Abraão indo para Canaã, mesmo Abraão indo para uma terra estranha, que não tinha o mesmo visual do Rio Jordão, do Vale do Jordão, era um visual mais desértico, que ele sabia que ia ter que dar uma raladinha ali, buscar mais ao Senhor, levantar uns altares, ter que mexer mais na terra para poder sair água, era muito mais trabalhoso. Mas olha como que Deus é bom para aqueles que permanecem, para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que confiam na promessa, para aqueles que ficam ali na fé, e não no que está vendo, ou que está ouvindo, ou o que estão oferecendo. Gênesis 13, de 14 a 18. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, olha o que Deus fala, de novo: ergue os olhos, ergue os olhos. Não importa o que você está passando, meu irmão,
Não importa o que você já ouviu, não importa o que você já viu, não importa o que foi feito lá atrás, o que importa é que hoje Deus está falando assim: ergue os seus olhos para o altar. Deus está falando isso conosco, pela insistência, pela permanência, por não desistir, por continuar. Ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência, para sempre. Não foi por período, foi para sempre. A promessa do Senhor, ela é eterna. E ainda ele fala assim: para a tua descendência, vai deixar legado. Aqueles que permanecem, o Senhor trata para algo eterno e que ainda deixa um legado. Farei a tua descendência como o pó da terra. O que parecia ser desértico se tornou aqui em quantidade de pessoas. Se tornou algo em quantidade do que seria manifestado o poder do Senhor através da vida dele, por ele ter obedecido, por ele ter permanecido, por ele ter se acertado. A tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorra essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Já levantou logo um altar. Falou: opa, peraí, Deus está falando aqui que a quantidade dessa terra, galera, será que dá para a gente juntar tudo isso? Como é que a gente vai contar o grão de terra? Não tem como, é algo interminável. É igual mexer na areia, você mexe e parece que vai multiplicando. E era isso que Deus tinha para Abraão. E se você não sabe ainda, você faz parte dessa descendência. Essa bênção está sobre aqueles que confiam no Senhor, sobre aqueles que permanecem na fé, sobre aqueles que guardam o seu olhar, que guardam o seu coração, que blindam, que não se emprestam, que não se dividem, que não fazem trocas com pessoas que não estão te abençoando também. Amados, se tem pessoas que ficam ali o tempo todo te levando para lugares, te convidando para lugares, falando de coisas que não tem nada a ver com a palavra, fala: ó, chegou o tempo aqui de eu ir para lá e você ir para cá. Se ensina ou não, porque senão vai ficar nisso, você não vai sair dessa situação. Deus não chamou a gente para isso. A bênção do Senhor, ela não vai permanecer, vai ficar travada, e a treta vai ficar. Veja com quem você está fazendo aliança. A única coisa que se colocou na bênção de Abraão foi a desobediência. Foi ele ter desobedecido o que Deus tinha pedido para lá atrás. Não anda com parentela. Eu não chamei para eles participarem do teu chamado. Eles podem estar próximos, mas não é para dividir o mesmo lugar. Deus removeu essa barreira, porque houve a separação, e a promessa ela foi reafirmada. Deus reafirmou aqui nesse momento. Abraão foi ordenado por Deus nesse momento: olha para a terra, olha para a sua terra. Você pode estar enxergando deserto, você pode estar enxergando confusão, você pode estar enxergando divisão, você pode estar enxergando nada, que você fala assim: já fiz tanta coisa, já corri tanto atrás, já investi tanto, já permaneci, que eu continuo não vendo nada. Mas permaneça, porque o Senhor está trazendo uma ordenança, Ele está assegurando, Ele assegurou a Abraão que ele devia se manter. A escolha de Ló
pelo melhor lugar visual, foi algo natural. Abraão, ele só prosseguiu. Ele deu continuidade naquilo que Deus havia prometido. Não desista, continua. Não deixe nada paralisar você. Continua. O teu posicionamento faz com que os teus parentes, teus familiares, eles também vão querer se posicionar. E aí eles vão ser abençoados porque você permaneceu. Você acha que Abraão, sendo um homem conectado com o Senhor, ele olhando para aquela terra, você acha que ali no momento da divisão, você acha que um homem espiritual não consegue bater o olho e enxergar ali a podridão que estava no Jordão? Você pode pensar, pô, mas ele como tio podia ter dado um toque, né? Mas ali ele conheceu também o coração onde estava o sobrinho dele. Mas ao olhar para a terra que sobrou para ele, que era muito maior, muito mais expansiva, era algo que visualmente no horizonte não se chegava no fim, mesmo parecendo poeira. Deus usou esse monte de pó para mostrar o testemunho do que viria através dele, o quanto ele seria abençoado em todas as áreas de sua vida, ao ponto de todo um povo que iria cultuar ao Senhor, viria da descendência dele. A sua descendência era tão abundante quanto o pó que dominava aquela terra que ele passou a viver. Então ele não olhou mais para aquele pó, como terra ruim. Ele passou a olhar pelo olhar da fé, crendo na promessa. Muda o ângulo do teu olhar. Muda o ângulo do teu olhar. O pó, ele representou esperança, ele representou um símbolo de herança, de um legado. E falou, olha, essa terra hoje, Deus falou para Abraão, essa terra hoje ainda não é tua. Tem um povo ali que estão tomando conta dela, é deles essa terra. Mas ela vai ser tua. Fica aí, se estabelece, porque eu estou direcionando, eu estou ordenando, de novo debaixo da bênção. Olhando pela fé, caminhando pela fé, tomando posse pela fé. No versículo 17 que a gente leu agora, ele disse assim, Deus disse para Abraão, porque eu te darei. Deus vai mentir? Não. É algo futuro. Ele vai cumprir a promessa dele. Ele não cumpriu a promessa em ter que falar para Abraão que tipo, não dá para andar com parentela, eu quero você sozinho, você e sua esposa. A terra ela foi ocupada, onde Abraão estava ali estabelecido, morando. Ela foi ocupada até quando Josué assumiu a liderança, depois que Moisés morreu. Então, olha o tempo, olha a lacuna que fica. Abraão já tinha morrido. Ele não viu o povo ocupando a terra. Ele não viu o povo desfrutando da terra como dono. Mas ele permaneceu olhando pela fé, em obediência. Leva tempo às vezes para a gente tomar posse das promessas. Mas se Deus planejou, se Deus prometeu, elas vão se cumprir. O nosso papel é só apenas permanecer. A reação de Abraão só apenas revelou que a sua fé crescente. Ele se estabeleceu ali num tempo, naquela terra, ele se estabeleceu no tempo profético. Isso foi profético. A terra não era dele, mas ele ficou ali como se fosse, para que lá na frente Josué tomasse conta. Isso é profético. Pastor, eu ainda não consegui tais coisas, mas permanece, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fica lá, fica quietinho. Vai passar vento, vai chacoalhar, vai vir chuva, vai molhar, vai passar canivete, desvia, mas permanece. Veio o zoião de Lula, chuta. Chuta que é laço. Não era a terra deles, mas era ali que Deus queria que ele ficasse.
tinha que estabelecer, fincar estacas, levantar altar de adoração, orar, adorar, ofertar, clamar, construir. Ele ali vive numa terra árida, difícil, mais difícil, com uma promessa que Deus falando diretamente com ele, mas ele constrói o quê? Um altar de adoração. Ló, ele negociou suas tendas para um apartamento, numa cidade que ia ser derrubada por próprio Deus. Olha a diferença. A diferença na decisão tomada errada, na decisão tomada pelo olhar, na decisão tomada influenciada pela alma, na decisão tomada e influenciada por aquilo que você vê. Ló acabou com toda a sua herança e com sua família, destruiu, teve que reconstruir de uma forma errada, tendo relação com as filhas. Abraão permaneceu debaixo da palavra, permaneceu debaixo da promessa, e ele constrói toda uma nação, todo um povo adorador ao Senhor, mas um povo abençoado em todas as suas áreas. Foram confrontados da mesma forma, mas tomadas decisões sendo direcionadas de formas diferentes. A nossa decisão em confiar na soberania de Deus, ela é necessária. Você pode usar os seus próprios conhecimentos? Pode usar, mas eles têm que agregar naquilo que Deus mostra, naquilo que Deus revela, e não o que Deus mostra, o que Deus revela, agregar no meu conhecimento natural. É o rabo que abana o cachorro? Não. 1 Timóteo 6,17 diz assim: incerteza das riquezas, ricamente tudo que nos proporciona. Ou seja, nós precisamos determinar se confiamos na incerteza de riquezas ou no Deus que ricamente tudo nos proporciona. Ou eu vou atrás das minhas riquezas de forma natural, ou eu vou atrás daquilo que Deus está mostrando e tudo vai acontecer de forma sobrenatural. Investir em prazeres naturais vai nos levar a situações, às experiências passageiras, pecaminosas. Mas quando eu invisto no futuro prometido por Deus, eu vou estar formando o que? Galardão. Está lá em Hebreus 11, 25. Ló, de novo, escolheu habitar numa cidade que parecia um paraíso sem a aprovação de Deus. Abraão decidiu viver num lugar deserto, mas onde poderia livremente adorar a Deus. Abraão como sendo um homem manso, um homem sábio, preferiu não arrumar confusão com o sobrinho, para manter ali um bom relacionamento, trazendo uma lição para nós nos dias de hoje, guardando, protegendo o relacionamento com a família, mas não abrindo mão daquilo que Deus pede, honrando, perdendo aos olhos naturais, mas honrando o que Deus direciona. Filipenses 2, de 1 a 5, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um com os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Abraão, ele teve sucesso, porque ele entendeu que se alegrar na posição onde Deus o colocou, era o melhor lugar. Ou seja, se alegrar como servo de Deus é o melhor lugar.
ele não progrediu, ele não foi abençoado, porque ele se aproveitou de pessoas, ou porque ele foi ganancioso. O legado que ele trouxe, as riquezas que ele conquistou, as experiências com Deus que ele teve, elas foram todas direcionadas pelo próprio Deus, porque Deus conhecia o coração dele, porque Deus tinha acesso ao coração dele, e não era um relacionamento almático. Ele foi exaltado porque ele colocou os interesses de Deus na frente, ao ponto de não considerar o próprio Ló superior a ele, porque ele deixou Ló ainda escolher. Esse tipo de comportamento, esse tipo de passo que Abraão deu, você só adquire quando você tem vivência na fé. Fé. Vai me dar balão, vai me dar uma bica, vai me roubar, vai tirar vantagem. Fica na fé. Para homens, você está ali, pagando de bobo. Mas para Deus, você tem um ângulo diferente no olhar. Primeiro a sabedoria, depois poder e riquezas, elas acontecem. Confiar é se entregar para Jesus, se entregar é se colocar no lugar de bênçãos, que elas são eternas. Abraão, ele se separa para Ló, foi levado para morar nos carvalhais. Está lá no finalzinho do texto, do último versículo que a gente leu aí. Deixa eu achar aqui de novo. Último versículo do 18, Gênesis 3:18. Porque eu te darei, Abraão mudando suas tendas, ele foi mudando. E aí foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar. Carvalhais. Você vai estudar sobre carvalho, você vai ver que é uma das árvores mais resistentes que tem. O carvalho, ele passa por tempestade, pode até passar por lugares que são incendiados, terremotos. A aparência dele, ela pode ser até destruída. Só que ele tem raízes tão profundas. A estrutura interna dele é tão forte, tão resistente, que dificilmente ele vai morrer. E quando a nossa fé está embasada no Senhor, quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós ouvimos a voz dele, ele fala, é aqui o caminho. Cara, pode acontecer o que for. Você vai falar, não, eu vou me manter aqui nos carvalhais, aqui eu tenho sombra, vai ter água, vai ter tudo o que eu preciso. Vou levantar o meu altar, é aqui mesmo, perto dos carvalhais. Deus, ele quer nos colocar nesse lugar. É nesse lugar onde a sabedoria ela vem em primeiro lugar. A riqueza e poder, eles acontecem. Porque isso não está no coração, é uma ordem diferente com a ordem de Deus. Deus, ele proporciona para a gente situações que às vezes você não tem nem autoridade para aquilo, mas ele coloca você naquele lugar, porque ele está vendo o teu coração. Você não tem nem conhecimento, não tem nem capacitação, e é para isso mesmo. Imagina Abraão recebendo esse monte de informação diretamente de Deus, ele olhando para ele, olhando para a velhinha dele, que eles não tinham nem filho. Foi ter com mais de 90 anos de idade. Só que ali nesse lugar, nesse ambiente, perto dos carvalhais, foi onde ele teve mais experiências com Deus, inclusive onde Deus enviou 3 anjos, ali para falar com ele, falar, ó, tua semente está chegando, só permanece, só continua, teu filho vai vir. Ele olhar para ele com 100 anos e falar, será que vai dar certo isso ainda? Será que a gente vai conseguir? Falou com a velhinha dele. Mas quando a gente se coloca ali com as nossas raízes profundadas na palavra de Deus, entendendo que nós não vamos ter vantagens sendo conduzidos pela nossa alma, pela nossa empolgação,
mantendo no foco, independente do tempo que Deus vai dar, do tempo que vai acontecer. A gente sabe quando a gente permanece, nós profeticamente somos sementes instaladas no lugar onde estamos. E em algum momento vai brotar, em algum momento vai frutificar. Porque a gente não está andando pela nossa própria força, ou por uma fé natural, fé de homens, ou palavras lançadas aí ao vento, mas por aquilo que nós escolhemos obedecer. Abraão escolheu obedecer a Deus. Ele podia muito bem lá atrás, quando Deus falou, ó, pega a tua esposa, e vai. Ele podia falar, não Deus, eu não quero, chama outro. Mas ele tinha raiz, catou tudo, não sabia nem para onde ia, nem como que ia, o que ia acontecer, nem perguntou como que ele ia ser sustentado, foi. Deus falou, deixa que eu cuido. Ao ponto depois ainda de falar com ele de novo, falar, vendo, ó, as estrelas do céu são incontáveis. É aí que vai vir tua geração também, ó. É nesse perfil, é nesse estilo. Aonde você pôr a mão, aonde você estiver, minha bênção vai estar sobre você. E é debaixo dessa bênção que nós estamos quando nós enficamos nossas raízes em Cristo. E Deus, Ele está hoje nos chamando para esse renovo de aliança. Se em algum momento houve uma distração, até se de ontem para hoje, se você não pegou o culto ontem, houve algo aí que abalou teu coração, abalou tua fé, você fala, e agora? E agora que Deus está falando aqui? Renova, restaura. Deus, Ele traz o respaldo. A bênção já foi liberada, a promessa já foi liberada para aqueles que permanecem. Quem permanece aqui? Feche seus olhos. Basta apenas crer. Basta apenas crer no Senhor. Basta apenas crer naquele que foi colocado ali no Carvalho. Basta apenas crer em Jesus Cristo que morreu ali na cruz do Carvalho. Ele morreu por cada um de nós. Basta apenas depositar a tua fé, se enraizar nele, que as bênçãos elas virão sem medidas. E não se preocupar o que vai vir, como vai vir ou quando vai vir. Deixa acontecer. Porque quando o nosso coração está totalmente prostrado diante do altar, quando há um invólucro no coração da mão do Senhor com o sangue de Jesus, a sabedoria do alto vem, e o resto acontece. Mas para isso é necessário entregar sua vida para Jesus. Para isso é necessário você confessar para Jesus, para Ele tomar conta da tua vida. E é muito simples fazer isso. E eu quero dar uma oportunidade para as pessoas que estão aqui hoje, se é pela primeira vez ou se você já veio outras vezes, para vocês que estão nos assistindo aí, se você já entregou e tem dúvida, ou se nunca entregou a tua vida para Jesus, é simples, você vai fazer uma oração junto comigo, e se esse é o teu caso, nesse momento, coloca as tuas duas mãos no seu coração, e você vai repetir uma oração comigo, e as tuas raízes elas vão ser enfincadas, totalmente, em Jesus. Pode acontecer o que for no dia a dia, o Espírito Santo ele vai passar a morar em você, e Ele vai te ajudar a tomar as decisões. O Senhor vai te ensinar você a ler a Bíblia, vai te ensinar você a adorar, e assim como Ele falava com Abraão, Ele fala com você, Ele fala com todos, por causa de Jesus Cristo. E se você está nessa live hoje, se você está aqui hoje nessa condição, com as suas duas mãos no coração, eu quero te dizer mais uma coisa, você está aqui porque Ele te ama.
assim como todos nós aqui, a maioria já tomou essa decisão um dia, entendendo a plenitude desse amor, a beleza desse amor, viver enraizado nesse amor é a melhor decisão da vida. Por isso que Abraão não se preocupou para onde ele estava indo, ele se preocupou em voltar para a obediência ao Senhor. Você com as duas mãos no coração repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos, entrego o meu coração, a minha mente, e que tudo aquilo que eu já fiz, que eu já cometi, que foi contra a tua palavra, se em algum momento o meu coração desviou daquilo que não tem a ver com o teu evangelho, eu quero me acertar contigo, primeiramente te recebendo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque quando tu voltar buscar a tua igreja, eu quero estar nesse livro. Hoje eu faço uma aliança contigo, Jesus. Uma aliança de eternidade. E eu quero receber a presença do Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a Jesus.